Olá pessoal, olá a todos. Estamos começando aqui uma aula de Mecânica dos Solos 2. Eu irei ver com vocês o assunto de tensões no solo, parte 1. Então, turma, nós iremos estar abordando aqui com vocês distribuição de tensões, cálculo de acréscimos de tensões baseados na teoria da elasticidade, tipos de carregamento, no caso pontual, linear vertical, linear horizontal, e carregamento uniforme sobre uma área circular. Bem, em relação à distribuição de tensões, pessoal, o que nós temos como distribuição de tensões no solo? Ao carregarmos, né, uma área, por exemplo, aqui, de um terreno qualquer, essa carga que vocês estão vendo aqui uniforme, no valor de σ0, ela vai se propagar para as camadas mais inferiores aí desse solo. Só que a propagação, pessoal, é um pouco diferente. Isso depende da estrutura do próprio solo, que vai retransmitir partícula a partícula, contato a contato, essa carga. E aí o que se observa? Que à medida que você analisa a uma determinada profundidade, a intensidade máxima ela reduz um pouco. E não só isso, a carga ela não se limita aqui à projeção, né, do carregamento original na superfície. Ela acaba espraiando, né, ela acaba se distribuindo mais lateralmente. E à medida que nós avaliamos essa propagação de tensões para camadas cada vez mais inferiores, essa tensão, esse acréscimo de tensão máximo, ele vai decrescendo cada vez mais. E aí você tem também um espraiamento, né, um espalhamento ali dessas tensões numa área também um pouco maior. Dito isso, pessoal, nós temos o que chamamos de bulbo de tensões. Vamos analisar aqui uma carga σ0 e sabendo que há uma perda, né, de intensidade no pico máximo ali dessa distribuição de tensões, podemos aqui, hipoteticamente, atribuir, por exemplo, nessa profundidade, que o máximo vai chegar o quê? 80% da carga original. E à medida que nós analisamos lateralmente, essa carga ela vai, né, sofrendo aí reduções. A mesma coisa acontece para camadas mais inferiores. Enfim, então esse princípio é repetido aí camada por camada. Só que é o seguinte, se nós ligarmos aqui hipoteticamente uma linha chamada de isóbara para os pontos na profundidade aqui do solo que tenham o mesmo acréscimo de carga, por exemplo, 80%, você vai ter uma linha que representa, onde cada ponto sobre essa linha, 80% dessa carga aplicada na superfície. Aqui, por exemplo, 50%. 20%. 10%. Enfim. Então você tem aqui, ao longo de cada linha dessa, uma propagação de tensões de mesma intensidade. Isso é o que nós chamamos de bulbo de tensões. Aqui um exemplo, só para termos uma noção. Isso aqui é um exemplo numérico que eu estou aplicando 10, 20, 30 kPa. Vocês estão vendo aí que nós estamos aumentando cada vez mais a intensidade. E conforme eu aumento a intensidade aqui da carga na superfície, você tem uma propagação aqui de tensões, tá? Isso aqui é uma simulação numérica que nós fizemos utilizando métodos de elementos finitos para observarmos como é que é essa propagação de tensões e vocês notem, né, que existe realmente, né, uma geração aqui de um bulbo de tensões. Mais interessante que, por exemplo, nós chegamos aqui a aplicar 80, 90, 100 kPa de pressão na superfície e no meio da camada só está chegando ali 15, 20%, certo? Um valor bem
abaixo, né? Mas tudo bem. Aqui é para entendermos que a propagação de tensões acontece dessa maneira e que as maiores intensidades ainda estão aqui bem próximas ao carregamento que está sendo aplicado na superfície do terreno. Bem, pessoal, e a aplicação da teoria da elasticidade? Por que que nós vamos aplicar a teoria da elasticidade num solo? Vamos entender o seguinte, tipos de deformação. Né? Os materiais eles podem sofrer tipos de deformações distintos. Por exemplo, nós temos o caso aqui de uma deformação elástica, que quando você aplica uma determinada tensão e cessa, ele recupera a deformação. E a deformação plástica, quando você aplica uma determinada tensão e descarrega, né, ou seja, cessa esse carregamento aí, o material ele sofre uma deformação, ou seja, ele não recupera totalmente aquela deformação original. Isso chama-se um comportamento plástico. O solo ele acaba tendo esses dois comportamentos, tanto elástico quanto plástico. Só que, durante o carregamento, o solo apresenta, né, uma tendência muito próxima de um comportamento elástico. Então, em materiais como, por exemplo, metal, aço, né, você tem, à medida que aumenta a tensão, as deformações vão aumentando linearmente. No momento que você cessa esse descarregamento, né, você volta a tensão igual a zero, a deformação é recuperada. Isso é um comportamento elástico. No solo, você também tem um comportamento linear elástico durante um carregamento. Até um certo nível de tensões, é importante destacar, tá, pessoal? Até um certo nível de tensões, ele tem esse comportamento elástico. Porém, quando se descarrega, ele acaba tendo um comportamento, né, plástico, aqui ele não recupera totalmente a deformação, tá? Então, o solo pode apresentar os dois comportamentos, mas o interessante é, ele apresenta um comportamento elástico no carregamento. E aí, Bolsinesky pensou o seguinte, se ele tem esse comportamento elástico, vamos aplicar a teoria da elasticidade para avaliarmos como é a propagação de tensões. E ele pegou um exemplo muito simples, no caso aqui uma aplicação pontual de uma carga Q, de uma força Q, avaliando a uma distância R e uma profundidade Z, qual seria o acréscimo de tensão vertical. Ele chegou nesta equação que vocês estão vendo aí. Então, a equação é proporcional à carga que vocês estão vendo sendo aplicada e também tendo como parâmetros o raio e a profundidade. Aqui nós temos um exercício 1, em que ele pede para calcular o acréscimo de carga no ponto P. Então, nós temos aqui 1000 kN sendo aplicados e o meu ponto P está a 3 metros de profundidade e 3 metros de distância horizontal da carga aplicada. Bem, aqui o exercício é bem simples, é só substituição de fórmula. Então, você tem aqui a nossa equação sugerida por Bolsinesky. Vamos substituir Z por 3, o R por 3 e a carga 1000 kN, conforme vocês estão vendo aí na tela. É importante destacar que, apesar de a carga ser pontual, o resultado é acréscimo de tensão, pressão, kPa, tá? Então, esse é o resultado que nós temos aí para o acréscimo de tensão no ponto P. O exercício 2 é um pouquinho mais complexo, aqui é para entendermos que a solução de Bolsinesky, como outras soluções baseadas na teoria da elasticidade, elas permitem a sobreposição de efeitos. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 pilares, cada um carregado com a mesma carga, 300 kN, distantes aí de 4 metros, né, no eixo X e 3 metros no eixo Y. E é
solicitado que avalie o acréscimo de carga bem no centro entre esses 4 pilares, a 7,5 metros de profundidade. Então, nosso ponto em análise, pessoal, está bem aqui no centro. Ele está distante aí, vamos analisar esse primeiro pilar aqui, né, inferior esquerdo. Então, nós temos aqui, se aqui são 3 metros, temos esse lado aqui 1,5 metro. Se aqui são 4 metros, este lado aqui é 2 metros. Então, o raio Pitágoras, 2,5 metros. Ou seja, então a distância da carga aplicada de 300 kN ao ponto em análise é 2,5 metros. Sabendo que a profundidade Z é 7,5 metros e a distância é 2,5 metros, calculamos aqui um acréscimo de tensão de 1,96. E aí vem a questão, né? Isso é de um pilar. E o dos 4 pilares? Bem, os 4 pilares também estão todos à mesma distância, pessoal, de 2,5 metros, tá? Então, se todos os pilares têm a mesma distância, 2,5 metros, e todos os pilares também têm a mesma carga e a mesma profundidade no ponto em análise, o que nós fazemos? Podemos multiplicar por 4. Nós estaríamos aí, né, sobrepondo os efeitos de 4 pilares, que daria uma carga total de 4,84 kPa. É importante destacar que isso aqui só pode ser feito dessa maneira, uma vez que todos os pilares têm a mesma carga e a mesma distância. Se você tiver uma situação em que cargas sejam diferentes e distâncias também sejam diferentes, aí você tem que calcular para cada pilar o valor, né, correspondente desse acréscimo de tensão. Existe também uma outra solução, que é a solução de Mellon, onde o que o Mellon fez? Pegou essa carga, essa teoria do Boltzmann e integrou aqui para um carregamento linear de carga Q por unidade de comprimento, ou seja, kN por metro, por exemplo, e distante a um valor x do ponto em análise, a uma profundidade z, calculando aí o acréscimo de tensão vertical. Ele chegou aqui numa expressão muito parecida com a da solução de Boltzmann, uma vez que essa solução é derivada da própria equação de Boltzmann. Aqui no exercício 3, este exercício é um exercício do livro do Das. Nós temos duas cargas, uma de 15 kN distante 10 metros de um ponto em análise, e uma segunda carga de 7,5 kN, a metade, distante aqui de 5 metros, né? Uma vez que elas ambas estão distantes em 5 metros. Que situações você poderia encontrar na engenharia, pessoal, para cargas lineares como essa? Um muro, por exemplo, um elemento como uma sapata corrida, certo? Algum elemento que você tenha uma grande dimensão linear ali, né? E que possa representar razoavelmente esta teoria, tá? O que nós iremos fazer? Nós vamos calcular essa primeira carga e depois somarmos com a segunda carga. Então, nessa situação, a primeira carga, nós temos aqui uma distância de 5 metros, aliás, 5 metros aqui no ponto P, uma carga de 7,5 kN. Então, substituindo aqui os valores, certo? Profundidade Z igual a 4, X igual a 5, Z igual a 4. Calculando aí, chegamos a um delta sigma V de 0,8182, né? Calculamos para a segunda carga, mesmo jeito, só substituição de valores, só que agora o Q vai ser igual a 15 e a distância X vai ser igual a 10. Encontramos aqui, né, um valor de 0,045. O acréscimo de carga total vai ser a soma desses dois valores, no caso 0,227. Carregamento linear horizontal, pessoal. Aqui nós temos uma solução um pouco diferente.
em que a carga está sendo distribuída horizontalmente e analisaremos a mesma coisa, né? Uma distância x, a uma profundidade z, qual o acréscimo de tensão vertical. E aqui nós temos uma equação muito parecida com a do carregamento linear com carga vertical. Pode não parecer muito intuitivo, uma carga horizontal aqui sobre a superfície do solo, mas esse tipo de teoria, tá, pessoal, ele é simplesmente voltado para situações como essa do exercício 4, em que você tem um carregamento, por exemplo, inclinado. Então, nós temos aqui, neste exemplo, uma carga de 10 kN por metro, inclinada a 20 graus em relação à vertical, e aí é solicitado para calcular o acréscimo de carga a uma distância x de 5 metros e uma profundidade z de 4 metros. Então, pessoal, nessa situação, eu vou decompor essa minha carga em duas. Vou chamar a componente vertical de QY e a horizontal de QX. Sabendo esse ângulo aqui, seno de 20 graus, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 10 kN por metro, temos que o QX vai valer 3,42 kN por metro. Mesma coisa eu faço aqui com a carga QY com o cosseno do ângulo de 20 graus, que é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Encontramos aqui o valor para a carga vertical. Guardando ali aqueles valores que nós obtivemos, vamos calcular o acréscimo de tensão vertical utilizando a equação, né, de Y, né, a equação de Mellon, substituindo aí o QX por 3,42. Então, o valor aqui vai dar 0,228. Aliás, o QX não, pessoal, aqui é o QY, perdão. Então, o QY, né, nós substituímos aqui por 9,40, uma vez que estamos calculando a carga na vertical Y, tá? Distante de 5 metros, uma profundidade de 4. Tudo bem. Então, a componente vertical QY está dando 0,228. Faça agora, né, o acréscimo de tensão vertical para a carga aqui em X. Aí sim, eu uso o QX, né, com o acréscimo de tensão de carga linear horizontal. Substituindo aqui os valores, chegamos a um acréscimo de 0,104 kPa. O acréscimo de tensão total, pessoal, é só a soma desses dois valores. Então, vocês encontram aí o valor de 0,332 kPa, que é o acréscimo total aqui no nosso ponto P. Bem, outra solução que nós temos é para uma área carregada uniformemente circular. O que se fez aqui para chegar a uma teoria? Pegou-se aqui a solução de Boltzmann e integrou, né, para uma área circular, variando alfa de 0 a π, aliás, 0 a 2π, né, 360 graus, e o R de 0 a 2R, né, ou seja, o diâmetro aí da tua área circular. Fazendo essa integração aqui, chegamos a esta equação. Então, se você tiver uma área carregada, num formato aqui circular, o acréscimo de tensão vertical vai ser em função aqui do raio desta área carregada, da profundidade Z e da carga Q que está sendo aplicada aqui na superfície. Aqui o exercício 5, muito simples. Nós estamos vendo aqui uma exemplificação de um tanque circular, que cabe bem aqui nessa teoria. Esse tanque tem um peso aí, uma pressão de 240 kN por metro quadrado. O diâmetro desse tanque é de 6 metros e a profundidade de 3.
E aí ele pede para calcular o acréscimo de tensão no ponto A. Importante destacar que essa teoria ela tem uma limitação. Eu só consigo calcular se o ponto de análise estiver centralizado na carga, né, na propagação ali de tensões circular. Então, aqui é só aplicação de fórmula. O raio aqui é 3 metros, a profundidade é 3, a carga é 240. Então, substituindo esses valores aí na nossa equação, chegamos a um ΔΣV de 155,2 kPa. Por fim, para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui o tópico de bulbo de pressões. O bulbo de pressões, pessoal, ele tem a utilidade não só para calcular o acréscimo de tensão vertical no centro de uma carga circular, mas também como é que se daria a propagação dessas tensões em distâncias no eixo X, né, distâncias quaisquer ali no eixo X. Então, o que nós devemos fazer, pessoal? Temos aqui o nosso ábaco, em que eu vou avaliar o parâmetro Z sobre R, ou seja, a profundidade Z para o R, né, que nós estamos adotando aqui, e o parâmetro X sobre R, como vocês estão vendo aí. Vamos ver aqui um exercício, só para entendermos como é que é a aplicação. Bem, pessoal, o mesmo exercício 5, tá? Então, aqui nós iremos analisar no ponto A e no ponto B. Notem que o ponto B agora está na extremidade da minha área, né, de raio aí de 3 metros. Então, o que eu faço, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular, né, X sobre R do ponto A. X, pessoal, é a distância do ponto em análise ao centro. O A já está nesse ponto, né? Então, X é 0, porque o A já está em cima do centro da área circular. E o raio é 3 metros. Então, 0 dividido por 3 dá 0. Vocês notem que eu tracei aqui uma linha, certo? Partindo aqui no ponto 0, verticalmente. Agora eu vou encontrar esse parâmetro Z sobre R. Profundidade Z é 3, o raio também é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, onde eu tenho 1, eu traço uma horizontal. O intercepto dessas duas retas me dá o valor da influência neste ponto. Vocês notem que está aqui entre 0,6 e 0,7. Podemos estimar um valor de 0,65. E aí o acréscimo de carga é só multiplicar essa influência pela carga original, dando um valor de 156 kPa. Um valor muito próximo do que nós calculamos com a solução lá de Boltzmann para uma área circular. Vamos analisar aqui o ponto B. O ponto B, pessoal, X sobre R, ó. O X, o ponto B está a uma distância do centro em 3 metros. E o raio também é 3 metros. Então, X sobre R é igual a 1. Z sobre R continua sendo 1. Z, a profundidade 3 metros, o R não muda. O intercepto desses dois segmentos me dá uma isóbara aqui entre 0,3 e 0,4. Notem que a isóbara está um pouquinho mais para o 0,30. Então, podemos estimar aí algo em torno de 0,33. Calculando, temos que o acréscimo de tensão vertical é de 79,2 kPa. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para ver na aula de hoje. Próxima aula, aula 2, nós iremos ver carregamento trapezoidal e carregamento retangular. Um forte abraço e até a próxima.